Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui nesse canal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui no YouTube, clica aí em se inscrever, marca no sininho e toda vez que tiver um novo vídeo você recebe a notificação automaticamente. E nos ajude a divulgar esses vídeos. Todo o nosso bate-papo aqui, toda a nossa conversa é para falarmos de assuntos atualizados relacionados à nossa vida, ao nosso cotidiano e sempre fundamentado na palavra de Deus. Os últimos 2 encontros nós fizemos uma proposta de estar falando sobre um tema e dividido ele em episódios. Então hoje nós vamos começar aqui o 3º episódio do tema sobreviventes. Sobreviventes ao medo. O medo é uma realidade nossa, dos seres humanos. E há quem diga que se não tivéssemos medo, a humanidade viveríamos muito menos, porque nós seríamos tão ousados que acaba que os riscos estariam nos destruindo e a gente não pensaria para ter cuidado, para ter precaução, para ter preparo. Então o medo ele não é para nos assustar, mas o medo ele nos traz a capacidade de estar refletindo melhor, de tomar as decisões corretas, mas jamais ficarmos frustrados e nem angustiado, porque aí vamos desenvolver um outro tipo de sentimento. O profeta Isaías, na palavra de Deus, ele fala sobre isso. Deus fala para o profeta revelar isso ao povo, como que ele, Deus, olha essa condição nossa relacionada ao medo. Então Isaías, no capítulo 41, verso 10, ele escreveu assim ao povo, e para nós todos termos isso permanentemente na nossa lembrança. E Deus diz assim: não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. A gente se apropriar disso, ter uma palavra dessa e uma experiência dessa, além de ser um grande conforto, torna-se para nós uma grande proteção. E aí é que nós vamos conversar um pouco mais aqui nesse tema de como que nós vamos experimentar isso de maneira real, concreta na nossa vida, já que nós podemos então pensar e confiar e esperar e ter fé que Deus, ele pode cuidar do nosso medo, e ninguém melhor para cuidar do nosso medo do que o próprio Deus. E o que nós queremos chegar? Chegar à essência da vida sobre esses aspectos. Hoje, teve uma publicação no jornal da BBC Online e nós vimos a reportagem através do experimento do Lopes Otis. Ele é um oncologista na região da Astúria, na Espanha, e ele dedica a vida dele no estudo da oncologia, dos aspectos das pessoas, os seus problemas, os seus desafios e também na profundidade do entendimento desta condição que um câncer pode tomar conta na vida de qualquer um. E ele falou lá uma coisa que me impressionou muito. Não chegou a me dar medo, mas nos trouxe um grande e importante despertar. Ele cita um exemplo que ele no momento estava caminhando na rua e junto com ele passaram 2 pessoas no mesmo ritmo de caminhada. E quando ele olhou essas 2 pessoas, somando com ele, ele falou assim: olha, é certo, pelo conhecimento que eu tenho da oncologia, que pelo menos um desses aqui vai desenvolver o câncer. Olha que coisa impressionante. Todos nós podemos estar na iminência de desenvolver. E o que significa isso? A nossa estrutura, o nosso DNA, as nossas células, diariamente, milhares, milhões delas morrem para surgir outras. E dentro de um ciclo normal, é o que mantém a nossa estrutura, é o que renova a nossa pele, é que dá condição a todos os nossos organismos interiores a ter condição de continuar a vida. E aí, quando uma dessas células resolve sair da sua sequência normal, ela se torna uma célula rebelde. E sabe que na prática a oncologia, ela define isso, é que a célula, ela quer viver um ciclo próprio, de autonomia, se tornando uma supercélula. E ela começa a influenciar o organismo
dentro dos aspectos de todos os órgãos para começar a dominar. Então ela vai tirando o oxigênio, vai tirando os nutrientes e vai tomando conta de todo o corpo. Por isso que o corpo, ele entra em falência. E quando ela vai se expandindo pela corrente sanguínea, ela se torna as metástases. E isso é que nós vemos. Então você tem medo, você tem receio de um câncer? Eu posso ter? É uma tragédia? É. Mas quantos de nós estamos com essa iminência? E se não tivermos câncer, podemos estar atravessando uma rua e ser atropelado. Podemos estar num avião e ele cair. Podemos estar passeando de barco e ele naufragar. Todos esses riscos, tudo isso está referente à nossa vida. Mas há uma experiência, por isso que Deus fala: olha, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. E Deus, na verdade, Ele quer falar para que a gente possa entender a nossa essência. Porque se nós recebêssemos um diagnóstico e nós tivéssemos como ser humano a garantia de falar: olha, nós somos eternos, nós temos a eternidade, nós não morreremos nessa vida. Talvez, o que seríamos? O que tornaríamos? Só que nós precisamos trazer na memória, como diz a palavra de Deus, aquilo que nos traz o conforto, aquilo que nos traz a esperança. E na memória daquilo que Deus nos fala, Deus nos criou eternos. Você sabia disso? Deus te criou eterno. Deus me criou eterno. E quando Ele nos fez com a capacidade de viver permanentemente. Mas Ele disse para o homem, falou assim: olha, não saia do ciclo normal do que é a condição perfeita da sua vida. Então, como aquela célula que muda o ciclo e ela passa por uma mutação e vai destruir todo o corpo, o ser humano, o primeiro homem, ele escolheu desvincular-se de Deus, do ciclo perfeito, de estar junto de Deus, na comunhão com Deus. E aí Deus já tinha falado para ele: olha, se você um dia escolher fazer isso, você vai o quê? Morrer. Então a mutação, a transformação das nossas células, os acidentes, os horrores, a morte, é muito mais do que um aspecto físico. A morte representa uma ruptura espiritual. E Deus continua falando a nós exatamente isso: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. E como que Deus então vem consolar a nós esse medo? Você não tem medo de ter um câncer? Você não tem medo de ser atropelado? Você não tem medo de tantas coisas? Eu também. Mas quando Deus fala: não tenha medo porque eu sou contigo, porque Ele veio curar e Ele veio tirar definitivamente o nosso medo, quando Ele mandou Jesus para levar sobre Ele os nossos medos, as nossas dores. E a prova é que Jesus conseguiu restaurar aquilo que o primeiro homem trouxe de maldição para a humanidade. E agora um homem, um Deus encarnado, trouxe a bênção novamente, Jesus. A morte, Ele levou com Ele, mas a vida, Ele trouxe por Ele para todos nós. Jesus ressuscitou. Para que isso seja a maior prova de que nós não precisamos temer pela morte, mas nós precisamos crer na vida, que vai vencer a morte. E aí sim, alcançaremos esse grande, poderoso privilégio de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, em Deus nós ressuscitaremos, como Jesus ressuscitou. Então, não tenha medo, somos sobreviventes ao medo por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe, um forte abraço, até a próxima.